Oi, minha gente, boa tarde, bem-vindos nesse webinário da Iron Forex. Meu nome é Carl, estou feliz de estar com vocês. Dahiru Dandare. Good evening, everyone. My name is Dahiru Dandare from Sokoto State, Nigeria. Bem-vindo, Dahiru. Você pode usar como você fez, usando a área das perguntas e respostas para estar em contato comigo e com a gente que se que se junte ao webinário. Essa é a vantagem de ter um webinário em vivo, que você pode fazer perguntas em vivo para não ficar com nenhuma pergunta. Eu espero que o idioma, a língua seja correta, porque, bom, o webinário está orientado para o mercado em português, então eu espero que seja o mercado correto também para a Nigéria. E porque, bom, no Portugal agora são as 7 da noite, no Brasil são as 4 da tarde, então esse webinário é para a gente que fala português e pode fazer perguntas também em português, tá? Então, vamos começar com esse webinário de hoje, onde estamos vendo o que é, digamos, as meias móveis, que é, digamos, o tema de hoje. Isso é um tema bastante apaixonante, porque, digamos, 95% dos indicadores estão baseados em meias móveis. Então, vamos lá, eu vou compartilhar por um momento o que é a plataforma de trading, que é a MetaTrader 5, que vocês podem descarregar da página da Iron Forex. Então, vamos lá, eu vou compartilhar isso com vocês. Share screen, vocês me podem falar se me podem ver de um jeito correto. Então, ok, estamos aqui, tá. E eu vou compartilhar isso outra vez. Share screen, espera aí. Aqui, new share. Tá bom. Share, ok. Então, temos aqui, esse é o gráfico do euro-dólar, que está baixando, o dólar está ficando mais forte, e aqui estamos tendo também no peso mexicano dólar, o dólar peso mexicano também uma recuperação que ainda pode não ser tão forte. Então, vamos lá, eu vou compartilhar isso com vocês, aqui a apresentação também, então, vamos lá. E, então, nós, antes de começar, estamos dando um pouquinho de tempo para a gente que se vai ainda ligar para esse webinário. Então, vamos esperar um pouquinho até que mais gente se ligue para ter uma maior participação. Então, aqui temos o que são as apresentações em português, e temos o que são os sistemas de sinais de meias móveis. Então, eu vou começar também dando o que é o aviso de risco, o qual é muito importante, porque
nós trabalhamos com o que são produtos ativos que têm um alto margem. Então, temos que ter cuidado quando estamos fazendo trading. Então, eu vou sair. Vamos iniciar. Ok. Vamos lá. Então, estamos falando que os produtos têm alavancagem e tem um risco. Ok. Bom. Então, as meias móveis são um sistema de trading que tem um ligeiro grau de retraso. Então, vamos ver também a importância que tem o uso delas, tá? Mas falando sobre o aviso de risco, temos que eu gosto muito de falar sobre o que são os 5 conselhos sobre a proteção do capital, porque tem uma máxima que fala sobre a preservação do capital, que é ainda mais importante que o lucro. A proteção do capital é vital. Então, os 5 conselhos de proteção e conservação do capital, que é ainda mais importante, a proteção que o lucro, e depois da proteção vem o lucro, são pratique uma conta demo, com o mesmo profissionalismo que faz piloto comercial, alguém que se está treinando, porque é que não é que nós estejamos bons traders ou maus traders. O que tem são traders treinados e não treinados. Então, nós estamos felizes como instrutores da Iron Forex de ser parte do treinamento para gestionar bons traders, tá? O segundo, antes de continuar com o seguinte conselho, é muito importante sempre ter uma conta demo. A conta demo é o cenário de prática, de experimentação. E aí é onde você vai provar que seu sistema de trading está funcionando antes de passar a conta real, porque senão o mais provável é que vamos perder dinheiro e possivelmente foi dinheiro que custou muito trabalho ganhar. Então, além que nós estejamos uma conta real, é muito importante sempre ter uma conta demo para testar novas estratégias, novos indicadores, como estamos fazendo agora, para testar ferramentas robóticas, para até testar inteligência artificial. Tudo isso precisa se testar antes de passar a real, ok? Porque não é que tenhamos uma estratégia, um sistema de trading que funcione para todo mundo, porque todo mundo tem uma diferente personalidade, tem um diferente sistema de vida para ter um monitoreio diferente, uma diferente tolerância ao risco. Enfim, tem que ver com a pessoa, e a pessoa é aqui tomando diferentes estratégias, vai provando até que consiga ter uma estratégia que maioritariamente seja uma estratégia lucrativa, tá? Segundo conselho é gestionar
uma ordem de máxima perda, que é o stop loss, onde, se bem nós não podemos calcular com total certeza quanto é o que possivelmente vamos ganhar numa posição, o que sim nós podemos ter total controle é de quanto é a nossa máxima perda. Então, a posição precisa se calibrar para que não seja nem tão pequena que não ganhemos nada, nem tão grande que o risco seja tão grande que possamos perder uma quantidade significativa da nossa conta. Então, precisa gestionar o stop loss para reduzir quando a posição está indo na direção correta. Nós gestionar e calibrar a posição, o tamanho da posição, para que não possamos em risco mais do devido, de acordo ao nosso sistema de gestão de risco. Nós podemos fazer algo que eu considero mágico, que é, se a posição avança, você blindar a posição, que é quando você põe o stop loss ao mesmo ponto que o preço de entrada, então a sua posição está blindada e você já não tem possibilidade de perda. Como disse uma estratégia militar mencionada também no livro Sun Tzu, Arte da Guerra. O guerreiro que tem as maiores possibilidades de ganhar uma luta é aquele que, para começar, não tem nada que perder. Então, não só isso, você pode ir movendo o stop loss manualmente, porque também tem o trailing stop, mas eu recomendo, eu sugiro mais o que é o gestionamento manual. E você pode ir protegendo um mínimo de lucro, que se em um momento dado o preço troca de movimento em contra da nossa posição, nós saímos com lucro, tá? Pode ser que nós podamos dizer, olha, eu não saí com o máximo lucro possível, mas eu ganhei. Então, eu posso continuar analisando a posição, analisando o mercado, porque 95% do nosso tempo é análise, que é quando nós vamos ganhando poder sobre o mercado, e uma vez que nós vemos o sinal, então entramos, e o outro 5% é a colocação de posições e o monitoreio das mesmas. Então, essa gestão de risco é o que mais ajuda a nós para ser consistentemente lucrativo. O terceiro conselho é baixe a alavancagem que o broker dá para você, onde possivelmente nós estejamos ao começo uma alavancagem de 1 a 200, 1 a 500, 1 a 1000. Tem brokers que dão até 1 a 3 mil. Por favor, escreva o seguinte: o seu risco é diretamente proporcional ao alavancagem que você use. Então, se você está usando uma alavancagem muito forte, isso faz que você tenha maior risco. Meu nome é Carl Pras, eu sou mexicano com o que é ascendência brasileira do lado da mãe, ascendência alemã do lado do pai. Eu estou transmitindo desde a cidade do México. E, bom, estou feliz de estar participando com vocês nesse webinar. Então, qual é a alavancagem que eu aconselho para o seu trading? É uma alavancagem 1 a 25, 1 a 30, que é a alavancagem que a FCA da Europa dá como máximo para os brokers baseados na Europa. Com isso, o risco fica bastante equilibrado e não temos possibilidades tão fortes de perda.
o quarto conselho é não ponha em risco mais do 1% do total do seu capital por posição. E qual é uma aproximação conservadora para o trading. E essa aproximação conservadora é uma que, estrategicamente falando, é muito inteligente. Porque se nós temos uma perda de 1% do total do nosso capital, isso é facilmente recuperável. Mas se a perda é maior, então vai custar mais trabalho recuperá-la, tá? Eu sempre recomendo, aqui vou pôr aqui no chat um livro que se chama o Price Action Trading Secrets. O autor se chama Rainer Theo, e vocês podem conseguir esse livro na Amazon, é um livro escrito em inglês. A maioria dos bons livros de trading estão em inglês, então ainda não têm sido traduzidos para o português ou o espanhol, mas esse livro é bastante fácil de ler. E na página 72 tem uma tábua onde fala de, dependendo do tamanho da perda que nós estejamos, o porcentagem de certeza, de lucro que temos que ter para recuperá-la. Então, se nós temos perdas fortes, é difícil recuperá-las. E, para isso, nós temos que ter uma estratégia preventiva. Quinto conselho, não coloque muitas posições ao mesmo tempo, sobretudo ao começo, porque cada gráfico, cada temporalidade precisa de uma estratégia específica quando nós pensamos e vemos que o trading e as temporalidades são diferentes universos fraccionários, o que é fractal, não? Então, é como se você joga um jogo de xadrez, você se concentra nele e você vai fazendo a sua própria estratégia. Mas se você coloca várias posições ao mesmo tempo, é como jogar vários jogos de xadrez ao mesmo tempo e possivelmente vai custar um pouquinho mais de trabalho ter tudo bajo controle, tá? Então, por isso é que vamos começar colocando uma, fechando uma e vamos passo a passo, tá? Então, esses são os 5 conselhos. Nossos produtos são negociados com margem por ser um alto nível de risco. E é possível perder todo o seu dinheiro. Então, isso acontece quando nós estamos numa situação de trade out ou margin call, que é quando a perda é tão grande que é quase o mesmo que você tem na conta, porque o capital que você tem na conta é como uma garantia para o broker de liquidez da sua parte. Então, se a perda é muito forte, o broker vai fazer o que se chama um margin call, que é falar com você, e tem 3 possibilidades. Você pode pôr mais dinheiro para ter mais margem livre, você pode fechar as posições para não ter essa perda, ou se a perda continua crescendo e chega a um ponto de uma margem livre de 50%, 40%, 30%, 20%, o broker vai fechar as posições. Para quê? Para você não dever dinheiro para ele. Então, você vai ficar com 1, 2% do total da conta. Isso é algo que não deve acontecer nunca. O trading é como uma arte marcial, é como uma luta. Tá? Então, é muito possível e com certeza vamos receber golpes, não? Que são os stop loss. Mas se nos matam, já não tem nada que fazer, não tem que começar de novo. Tá?
Então, o trade-out, o margin call, o que é queimar a conta, não deve acontecer nunca. Esses produtos podem não ser adequados para todos e você deve garantir que entende os riscos envolvidos. As informações nesse webinário, que é a ascensão de responsabilidade, são meramente educacionais, não são conselhos de trading. E, finalmente, a responsabilidade da colocação de uma posição é estritamente da pessoa que coloca, do dono da conta. Até se nós temos uma ferramenta robótica, não podemos dizer, isso foi culpa do robô. Não, não. De quem é o dinheiro, finalmente? Isso. Então, nós podemos delegar, mas nunca deixar de supervisar. Então, isso é muito importante para o que é um bom trading. Então, o apresentado aqui é meramente educacional. Iron Forex e os instrutores não somos responsáveis de qualquer perda que o trader que vê esse webinário possa ter. E a redistribuição desse material está estritamente proibida porque tem direitos de autor. Eu vou falar o que tem que ver com as meias móveis. Já estamos na área que tem que ver com os indicadores. Para isso, eu vou ir direto para o que é a plataforma. Eu vou mostrar aqui o que é... Bom, os indicadores estão aqui no navegador. Eu vou pôr tudo em português para que fique, digamos, português de Portugal, nesse caso. Vamos iniciar. E aqui temos o navegador. Então, fica igual que em espanhol. Temos o que são os indicadores. E aqui temos diferentes indicadores, que são os de segmento, de tendência, osciladores e de volume, que são os primeiros com os que vamos começar. Eu sou mais da ideia de que o trader saiba utilizar bem alguns indicadores, que mostrar muitos indicadores que ele não entenda bem, então ele não pode utilizá-los adequadamente. Falando de indicadores, 95% deles estão baseados em meias móveis. Então, tem um ligeiro grau de retraso quando nós tomamos as meias móveis como indicadores para nós colocar posições. Qual é o indicador mais atual, mais presente, o que está ao segundo? É o preço. O preço, onde temos, por exemplo, aqui essa vela, que temos dois diferentes tipos de velas aqui, em termos gerais. Temos o que são as velas que já têm fechado, os castiçais japoneses que já fecharam, e temos um último castiçal, que é o que está vivo, que é esse daqui, nesse gráfico de um dia, da temporalidade de um dia. Então, todo o análise fundamental está contido nessa vela. Toda a informação fundamental, tanto evidente como oculto, está no preço. O preço não mente. É o preço real atual. Toda a informação sociopolítica econômica de cada um dos países, dos quais suas moedas estão contidas nessa paridade, que pode ser o dólar peso mexicano, ou nós podemos usar também o euro-dólar, estão contidas no preço. Então, por isso é que a técnica do price action é muito efetiva, porque está baseada no preço. Mas
Nós sabemos que toda a informação está contida no preço. O preço desconta tudo, é um dos primeiros princípios do análise técnico. Mas se nós temos mais informação, ajuda. A maior informação, maior poder e, sobretudo, maior poder de assertividade nas nossas posições. Tem dois indicadores que são de avançada. E não é que eles tenham poderes oraculares para saber qual vai ser o preço no futuro, mas sim falam de possíveis zonas de topos e fundos que podem acontecer no futuro. Um deles é um indicador que já vimos, que é o Fibonacci, que ele dá uma certeza, uma aproximação muito profunda para nós ter muita assertividade nas nossas operações. É, em si mesmo, um sistema de trading que se pode combinar com price action, com sistema de canais, com o uso de indicadores como os que estamos vendo hoje. Esse é o Fibonacci. Tem um livro que eu também vou aconselhar ler-lo, é o Fibonacci Secrets. Estou falando de muitos segredos, não? Fibonacci Secrets. E esse livro está escrito pelo Frank Miller, onde ele profundiza, Frank Miller, ele profundiza no seu livro sobre as duas funções principais do Fibonacci, que são a de retrocesso e a de expansão, e quanto é o que pode ir em cada uma das direções para nós calcular previamente as possíveis zonas de topos ou fundos, resistências e suportes, tetos e chãos, tá? E tem um outro que eu sei, tenho muito no radar, na mente, que é o Ichimoku Kinko Rayo, que é a nuvem de Ichimoku, onde a nuvem também vai 26 períodos na frente ao futuro, também indicando possíveis zonas de topos e fundos. Possivelmente tem outros indicadores que também tenham essa indicações futuras, mas eu não tenho eles na mente nesse momento e eu não posso dar um webinar, uma classe de algo que não conheço perfeitamente, mas esses dois funcionam muito bem. Agora, falando de meias móveis, eles estão aqui nos indicadores de tendência, eu vou aqui onde diz Moving Average. E vou começar com um que se conhece como a meia móvel de ouro. É a de 200 períodos. Esse lugar aqui que fala sobre período, por que é que não fala de dias, horas, minutos, quando estamos falando de temporalidades? Bom, o período aplica cada temporalidade na mesma proporção. Então, se estamos no gráfico de um dia, vai sacar o promédio de preços, de fechamento de preço dos últimos 200 dias. No gráfico de uma hora, vai sacar o promédio de preços das últimas 200 horas. E no gráfico de um minuto, vai sacar o promédio dos últimos 200 minutos. Agora, essa meia móvel de 200 períodos, conhecida como meia móvel de ouro, que é um método simples, eu posso pôr em cor amarelo, que é de ouro, e um pouquinho mais grossa, e dou aceitar. Essa meia móvel, quando nós estamos fazendo análise fundamental, é importante para nós saber qual é o valor intrínseco de uma posição, de um mercado, de um preço.
Tem diferentes metodologias para diferentes mercados, mas para Forex pode ajudar muito. Se o preço está por em cima da meia móvel de 200, estamos em uma zona ascendente, alcista. Se está por embaixo, estamos em uma zona baixista. O sinal de entrada para uma posição é o cruzamento dessa linha que dá a possibilidade para nós. Se eu coloco uma posição agressiva pelo price action, o lugar correto de entrada é esse. Mas de um jeito conservador, quando eu já tenho uma confirmação, por dizer, é quando o mercado cruza, o preço cruza esse nível, e então eu tenho um sinal de entrada para uma posição à alça. Eu vou mostrar também o que é o gráfico de uma semana do euro-dólar, porque é muito interessante ver como estávamos em uma situação de sobrevenda, subiu, pode baixar outra vez e pode subir. Tudo depende da relação entre o dólar e o euro, e nesse momento o dólar está ficando ligeiramente forte. Aqui, novamente, o sinal de entrada para uma posição alça, olha, aqui temos. Eu vou falar um pouco da história desse gráfico, tá? Vou relatar essa história. Estávamos no movimento lateral, ele quebrou para cima, dando um sinal de entrada para uma colocação longa. Depois ele fez um oco, um ombro, cabeça a ombro, revertiu, quebrou essa linha para nós entrar em curto, e essa podia ser uma posição em curto que nós pudéssemos ter aproveitado durante ano e meio, que isso desceu até chegar a pontos de 0,95. Ele pulou, foi para cima e chegou até 1,10 e está agora no movimento lateral. Isso no gráfico semanal do euro-dólar. Então, temos, de um jeito agressivo, por ele cor vermelha, aqui o sinal de entrada. Deixa por ele melhor, numa cor verde, porque é longa. Aqui eu vou para cima. E a confirmação da posição em longo é aqui. A confirmação da posição em curto é aqui. A entrada agressiva pudesse ser aqui. Isso era totalmente aproveitável. E então isso foi aqui. Ainda estamos na zona baixista, mas pode se trocar rapidamente. Esse é o sistema de um cruze. Um sistema muito usado por muitos traders é o sistema de dobro cruze. Tem diferentes períodos, diferentes combinações que nós podemos usar de acordo com os sinais que estão mostrando. Agora, eu posso ter modelos das diferentes indicadores para não ter que ter o trabalho de configuração cada vez que eu abro um gráfico. Então, eu aconselho, aqui onde diz modelos, eu gravar, salvar um template que diga um simple moving average, uma meia móvel de 200 para nós ter o primeiro filtro da meia móvel de 200. Depois eu posso pôr isso em branco, em limpo. E agora eu uso uma meia móvel de 10. A mais pequeno o período, mais pegado vai a meia móvel com as castiçais japoneses. Se eu tenho um de 200, fica muito longe do preço. Outra coisa muito importante de se lembrar quando nós usamos meias móveis
é que elas funcionam muito bem em mercados em tendência, seja tendência alta ou tendência baixa. Mas se nós estamos no movimento lateral, podem dar falsos sinais. Então, nós temos que ter muito cuidado com isso. Então, eu vou usar um período de days muito pegado ao preço, um método simples, com cor vermelha, porque é a meia móvel rápida, e dou a aceitar. Depois eu abro outra meia móvel, agora de 25. Vou pôr ela de cor azul, porque já é um pouquinho mais devagar, não? E dou a aceitar. Então, aqui tem dois sistemas de trading. O primeiro é para nós tomar a meia móvel como um sinal para nós colocar uma posição à alça ou à baixa. O cruze da meia móvel de 10 sobre a meia móvel de 25 períodos que aconteceu aqui é o sinal de compra, porque está começando uma alinhação à alça que fala para nós, enquanto a linha vermelha não cruza por embaixo da azul, nós mantemos a posição aqui. Não só isso, a linha azul pode funcionar também como uma linha de tendência para nós colocar o que é a zona de validação por em cima da azul, a zona de invalidação por debaixo da azul. Então, nós podemos gestionar o stop loss do outro lado da linha azul para blindar a posição e proteger um mínimo de lucro, onde, se eu não enxerguei o ponto, o melhor ponto de saída da posição, quando a linha vermelha cruza por embaixo da azul, ou quando o preço, o castiçal passa por embaixo da azul, dá o sinal de saída para nós sair pelo price action. Então, esse sistema funciona muito bem. Eu tenho uma alinhação à alça aqui e eu tenho uma alinhação baixista que começou aqui e acabou muito recentemente aqui. Podíamos colocar também uma posição à alça aqui. Aqui tínhamos uma alinhação à alça pequena, porque ainda estamos na zona de posições em curto, aun quando nós pudéssemos, além que nós pudéssemos ter aproveitado esse movimento à alça. Esse sistema, quando nós usamos as linhas móveis como sistema de sinal, então nosso sistema de trading é conservador. Se nós temos um sistema de trading que pode ser um pouquinho mais agressivo, então nós nos baseamos em price action, com a vela de cruzamento sobre as duas meias móveis. E o cruzamento da linha vermelha sobre a azul é a confirmação de que vamos na direção correta. E mantemos a posição enquanto a linha vermelha não cruze por embaixo da azul. Aqui tem uma vela, um castiçal vermelho, que quando a linha vermelha cruza por embaixo da azul, dá a confirmação de que vamos na direção correta e a alinhação baixista se mantém até aqui. Quanto mais se afastam uma linha da outra, mais forte é a tendência. Quanto mais pertinho estão uma da outra, então a tendência fica mais fraca, mas temos que esperar até que tenhamos um cruzamento de uma linha sobre ou em contra da outra para nós tomar decisões. A paciência é uma virtude muito importante do bom trader.
Eu vou pôr o meu nome aqui também no chat. Meu nome é Carl Press. E vocês me podem achar no LinkedIn, onde eu posso compartilhar com vocês materiais educacionais, onde eu posso falar também do que são as qualidades que deve ter um bom trader, tomando em conta a coragem para colocar a posição de um jeito adequado e o que é a paciência, que é também vital. Por quê? Porque se você não tem a suficiente paciência, você não coloca a posição no momento correto, e se você sai cedo demais, você deixa dinheiro sobre a mesa e pudesse ter ganhado mais. Tem um terceiro sistema. Esse que nós vimos agora é o sistema de dobro cruzo. Mas tem outro sistema, que é o sistema de triplo cruzo. Nesse sistema de triplo cruzo, por que vamos usar uma linha adicional? Porque, por exemplo, aqui eu poderia ter uma situação do movimento lateral que não me está dando uma indicação correta, fica ambíguo, fica incerto, se eu vou para cima, vou para baixo. Então, eu posso colocar uma linha adicional, que é o sistema de triplo cruzo. Antes disso, você pode guardar um modelo, salva um modelo, que se chama, pode ser Simple Moving Average de 10 e 25, por exemplo. E agora, com o sistema de triplo cruzo, eu vou colocar uma Moving Average adicional, agora de 50, que é bastante usado também por traders. Eu vou pôr essa meia móvel de cor amarelo e vou dar aceitar. Então, aqui, isso fica um pouco mais... como diz? A disciplina é maior. A confirmação precisa maior paciência, porque nós não vamos esperar até que só a linha vermelha cruze por cima da amarela. Também é preciso que a azul também cruze por cima da amarela. Então, o sinal de entrada chega um pouco depois, mas com maior certeza, e o movimento aguenta, dura mais tempo, até que as duas meias móveis, a vermelha e a azul, cruzam por embaixo da amarela, então dá uma alinhação baixista. E como vocês podem ver, a linha vermelha tem cruzado por cima da meia móvel amarela, mas a azul ainda não. E isso pode dar ainda um giro, uma volta, onde não cruze por embaixo da amarela, e então pode dar novamente um sinal baixista. Eu diria que sim. E a alinhação correta de uma tendência forte à alça é o preço por em cima. Espera aí, vou pôr isso de cor branco. O preço por em cima da linha vermelha, a linha vermelha por em cima da azul, então, e azul por em cima da amarela. Isso é totalmente uma alinhação alcista. A alinhação baixista é exatamente igual, mas ao contrário. Não temos o preço embaixo, por embaixo da linha vermelha, a vermelha por embaixo da azul e a azul por embaixo da amarela. Então, não é que um sistema seja melhor que o outro. Eu aconselho a ter diferentes filtros para ter diferente óptica
E o que não diz um indicador, diz o outro, e isso dá maior visão para nós saber quando é que temos um bom momento de entrada, um bom momento de saída. Para começar, eu vou mostrar o que é um sistema de backtesting. O backtesting é um jeito para nós testar uma estratégia. Para fazer backtesting, o primeiro que vamos fazer é quitar esses dois botões daqui. Esse é o da flechinha para a direita, é o que leva-nos ao último preço. E a flechinha que vai para a esquerda é a que dá esse espaço aqui para nós calcular os possíveis próximos movimentos do preço. Então, nós quitamos esses dois botões, apertamos F11 no computador, e isso dá para nós a possibilidade de mover o gráfico em um sentido ou no outro. Então, a tarefa que eu deixo para a gente é nós observar quando é que nós tínhamos um bom sinal de entrada para uma posição abaixo, quando é que temos um bom sinal de saída, por exemplo. E por que isso? Porque não é que nós fiquemos frustrados de, olha, que eu podia, eu tenho a possibilidade de entrar num momento e eu não entrei, não aproveitei a oportunidade. Não é isso. É o que é se treinar a mente para reconhecer os bons pontos de entrada e os bons pontos de saída, com a visão que pode facilitar um indicador, para nós treinar a reconhecer com maior facilidade esses momentos de entrada e saída, porque são aqueles onde nós temos vantagem sobre o mercado, ou a maior vantagem, não? Porque aqui o que vamos aproveitar é vender caro para recomprar barato, ou em outra possibilidade, a alça, vamos buscar uma forte como aqui temos aqui. Aqui nós procuraríamos comprar barato para vender caro, ok? O jeito tradicional de fazer negócio. Então, isso é um dos segredos da conta demo, que nós vamos fazer backtesting na conta demo para testar a estratégia e preparar para passar a real. Antes de passar a real, precisamos ter uma expectativa positiva, que é quanto é o promédio que eu posso ganhar ou perder por posição, de acordo com as posições que eu já tenho colocado na demo. E até que eu tenha uma expectativa positiva, então eu coloco posições. Agora, não uma conta real, mas micro lotes, uma micro conta, vamos devagar. Vai bem, então eu agora coloco mini lotes com uma mini conta, e depois, se ainda a estratégia está funcionando, então eu vou por uma conta estándar, colocando lotes estándares, onde já estamos trabalhando com quantidades interessantes de dinheiro. Mas tem que testar tudo isso antes para nós ficar craques, não? Com o que é o trading. Antes de ir digamos, a próxima classe, que é o próximo webinário, que é a próxima semana, vamos estar vendo bandas de Bollinger que estão baseados em meias móveis, mas tem uma desviação estándar para cima e para baixo, onde esse indicador que parece ser bastante simples, pode ajudar a gente a medir também a volatilidade direcional que você possa ter numa tendência alta ou a baixa. Ajuda também para nós ver com maior facilidade quando é que temos um mercado lateral.
Mas eu vou mostrar outra meia móvel, um pouquinho mais avançada, que se usa, tenho visto, muito pelos traders no Brasil. Essa meia móvel, eu vou pôr esse gráfico no modelo em branco. Eu vou pôr uma meia móvel. E vocês também pudessem colocar um template para o que é Simple Moving Average de 3 períodos para o sistema de triplo cruzo e vocês poderem usá-lo a qualquer momento. Agora, eu vou usar uma meia móvel agora de 9 períodos. Essa fica muito pegadinha no preço. Agora eu vou usar um método exponencial. Qual é a diferença entre um método simples e um método exponencial? O método simples dá o mesmo valor a cada um dos preços de fechamento, com os quais são suavizados ou unidos através de uma linha, que é a meia móvel. Mas a exponencial dá maior importância aos últimos preços. Dá uma linha, dá uma meia móvel ligeiramente diferente à meia móvel simples. E dá a possibilidade de ter uma ligeira correção para ter maior precisão na entrada e na saída. Eu vou pôr ela de cor azul e vamos lá. Então, essa meia móvel pode se usar em qualquer temporalidade. E se você, por exemplo, é um trader scalper, você vê o sinal de entrada pelo price action, por exemplo, aqui. E então, você mantém a posição enquanto o preço não feche por em cima da linha azul. O fechamento é que o corpo, a parte retangular do castiçal, tem que fechar do outro lado para representar um sinal de saída. Mas se eu tenho uma violinada, eu fico na posição, tá? Isso é o que o euro-dólar tem feito durante nosso webinário. E então, eu tenho aqui um sinal de entrada e o sinal de saída é aqui, tá? Então, eu podia aproveitar esse movimento. Eu posso facilitar também a gente que me contacte através do LinkedIn, material onde eu posso dar o que é o protocolo de ação e reação, dependendo das velas, dos 5 tipos gerais de velas e castiçais japoneses, para saber quando entrar e quando sair. Mas olha, isso é muito aproveitável para movimentos baixistas e isso é muito aproveitável para movimentos altos. E também você pode fazer um modelo com o botão direito do mouse aqui em Templates e pôr o que é o EMA, que é o Exponential Moving Average de 9, para ter em automático essa linha e você poder usá-la também como uma ferramenta para distinguir, diferenciar os momentos de entrada e os momentos de saída. Então, esse é basicamente o primeiro apresentação das meias móveis, que não é limitativo. Se você vê esse webinário, você precisa muita prática, não é que eu já vi o webinário com o Carlos, eu já sei usar as meias móveis. Precisa uso. É como que eu ensinei como funciona um violão, uma guitarra.
mas para fazer uma boa canção precisa prática, precisa mais treinamento. Então, não é limitativo. E tem muitos livros que também falam de meias móveis. Eu vou dar esse mesmo webinário, mas de diferente jeito. Também o dia depois da manhã, a quinta-feira, para as 7 da noite do horário de Brasil e para às 10 da noite, horário de Lisboa, Portugal. Vamos ter câmbio de horário a partir de março. Então, o horário para cada um dos países fica o mesmo, buscando que seja às 7 da noite, que é quando a maioria da gente já está de volta em casa e tem um pouquinho mais de tempo para profundizar no apaixonante universo do trading. Meu nome é Carl Prass, eu estou feliz de estar com vocês. Vejo vocês a quinta-feira e próxima semana vamos estar vendo as bandas de Bollinger, que são um indicador sensacional que vale a pena também dominar e usá-lo para também saber de diferentes momentos de entrada e saída de acordo a esse indicador também, tá? Então, muita saudade para toda a gente do Brasil, de Portugal, de outros países, como Nigéria, que nos visitaram no dia de hoje. E vemos loguinho o dia depois da manhã para continuar fortalecendo isso. Eu recomendo, eu aconselho ver várias vezes um webinário. Vocês têm, além disso, a vantagem de que podem acessar esses webinários na página da Iron Forest, que ficam salvados o momento que você quiser e as vezes que você quiser, para escutar uma e outra vez, ver uma e outra vez esse material. Porque um dos maiores retos de um trader é, primeiro, que o conhecimento que tem você no seu caderno, que você escreveu com sua caneta, ou o material da apresentação, que chegue à mente. E não só é que chegue à mente, senão que seja depois parte do seu ADN, que seja parte do seu corpo, onde você já em automático saiba quando entrar e quando sair, tá? Então, isso vamos ver o dia depois da manhã. Vamos por um bom trading, gente. Até loguinho. Boa noite. Tchau, tchau.